Olho a Olho, com Cida Campos. O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana recebe nosso amigo, nosso parceiro, Dr. Lucas Serbati. Nós vamos falar sobre separação, desquite, casais. Dr. Lucas, seja bem-vindo ao programa. Saudações, Cida, a todos os telespectadores do Olho a Olho com Cida Campos. E hoje falando de um tema tão comum e que está em voga agora, né, considerando esse período de pandemia, que as relações humanas estão mais próximas, né, apesar de já serem casais, e muitos sentimentos têm aflorado. E aí tem trazido a figura, né, do divórcio na nossa sociedade. E vai ser importante hoje a gente poder falar um pouquinho sobre esse instituto, facilitar o acesso e conhecer um pouco mais, né, como realmente funciona na prática. Dr. Lucas, qual a diferença entre separação e divórcio? Pergunta muito interessante, Cida, porque as pessoas costumam achar que é a mesma coisa, e na verdade eles possuem diferença. Porque o que acontece? A separação, na verdade, ela extingue os deveres de coabitação e fidelidade. Porém, ela impede que a pessoa possa contrair um novo casamento. Então, assim, a pessoa fica impedida de ter uma nova união, né, um novo casamento. Em contrapartida, o divórcio, né, é uma dissolução do casamento por vontade das partes, mas ele permite aos cônjuges contrair um novo casamento. Então, essa é a diferença. Até poucos anos atrás, né, existia aí a separação e depois o divórcio. Funcionava da seguinte forma: a pessoa ela separava, tinha que esperar o prazo de 1 ano, ou mesmo ela já tinha que estar separada há 2 anos de fato, para então poder divorciar. E então só depois do divórcio, primeiro a separação e depois o divórcio, que a pessoa conseguiria então casar novamente e tudo. O que na verdade era um caminho muito burocrático, exaustivo, porque o casal já não tinha mais, né, aquela sintonia, queria realmente separar e não podia. Tinha que aguardar, então, passar o tempo para chegar ao divórcio. E com a alteração da lei, hoje o procedimento é simples, é rápido, caso seja de comum acordo, né, consensual, e aí as pessoas, dependendo da situação, com meia hora elas já estão divorciadas. Dr. Lucas, o casal, eles podem ir ao cartório e dar entrada ao divórcio, e o cartório pode ser em qualquer lugar do Espírito Santo ou tem que ser onde se casou, o cartório onde se casaram? Muito interessante essa pergunta, Cida, porque o que acontece? Às vezes a gente tem uma noção de que esse divórcio consensual, né, a gente precisa ir em um cartório só, às vezes precisa ser no cartório que casou, mas na verdade funciona da seguinte forma: o primeiro momento, o casal ele irá precisar ir em um cartório de notas, em que um tabelião irá lavrar uma escritura pública. Esse cartório de notas pode ser qualquer cartório. Mesmo que as pessoas morem, por exemplo, em Cachoeiro, mas queiram fazer em um cartório de notas em Vargem Alta, eles podem fazer. Nesse primeiro cartório não há impedimento, pode ser no cartório que o casal optar. E aí o que acontece? Esse cartório de notas, no local que o casal optar, o tabelião ele vai lavrar uma escritura pública. Nessa escritura vai ter toda a descrição e a partilha de bens comuns, uma possível pensão alimentícia para o cônjuge, retomada, né, pelo cônjuge do seu nome de solteiro, seja para o homem, seja para a mulher. Nesse caso, é importante também definir se esse procedimento em cartório, esse judicial, ele só pode acontecer quando for consensual, né, marido e mulher concordarem, não terem filhos menores de 18 anos, nem filhos incapazes. Não estando aí nessa questão dos filhos menores, incapazes, não tendo litígio, eles podem ir nesse cartório de notas, lavrar essa escritura no local que eles optarem. Depois que essa escritura for feita, for lavrada, aí então esse casal vai ter que levar no cartório de registro civil que eles casaram. Aí esse é onde realmente está a certidão de casamento deles, em que vai ocorrer um instituto chamado averbação, vai averbar aquelas informações do divórcio e vai constar isso na certidão de casamento dele. É importante também lembrar, Cida, o que acontece com essa escritura. Muitos casais têm carros, contas bancárias, imóveis. Aí com essa escritura eles vão ter que se direcionar ao Detran para fazer a transferência, ao cartório de registro de imóveis para fazer a transferência do imóvel. Mas o ponto principal é o cartório de notas, que pode ser em qualquer lugar. Dr. Lucas, e quando o casal, eles são separados
separados judicialmente há mais de 5 anos, ou há mais de 10 anos, ou há mais de 20 anos. Cada um já tem uma vida, cada um tem a sua vida, já se casaram de novo, mas hoje eles se casaram assim, foram morar junto com outra pessoa. Mas eles resolveram que cada um, sua vida, já estão morando com outra pessoa há muito tempo, querem se casar com esse futuro esposo ou essa futura esposa. Quando se tem muito tempo, é o mesmo procedimento? É uma pergunta muito interessante, Cida, porque antigamente, realmente, obrigatoriamente tinha que separar primeiro para depois seguir o caminho do divórcio. Hoje já não é mais necessário isso. Basta a pessoa ter intenção realmente do divórcio, sendo consensual, e no caso dessas duas pessoas, bastam eles irem a um cartório de notas para lavrar essa escritura e depois um cartório em que eles casaram. Ele já tem uma escritura, né, de separação, né, agora ela só vai ser convertida para o divórcio e, a partir desse momento, eles já podem dar entrada em uma nova tramitação de um novo casamento com as atuais pessoas, né, já que eles estão em união estável. Não há impedimento, basta levar os documentos pessoais, RG, CPF. No caso desse casal em específico, a certidão de casamento, né, e a separação, né? O documento de separação, levar em um cartório de notas para dar início, né, a esse procedimento. Porque aí, nesse caso, já não tem mais bens para quem vai ficar com isso, quem vai ficar com aquilo. Já fizeram isso, porque já tem tantos anos separados, né? Isso, é um mero instrumento formal, uma mera formalidade que pode ser saneada junto dessa questão num cartório de notas. É um procedimento simples. Eu acredito que, pela situação desse casal, por exemplo, ele vai ser um procedimento rápido, deve ser consensual, levando esses documentos no cartório de notas e depois comparecendo no registro civil onde eles haviam casado, rapidamente eles já vão estar oficialmente divorciados, né? Porque é importante lembrar que esses casais, né, da época aí de antigamente, só com a separação não era possível contrair um novo casamento, precisava do divórcio. Então essas pessoas ainda estão nessa situação com a lei antiga, elas podem procurar esses cartórios e providenciar o divórcio, visando justamente o quê? Estar livre e realmente romper de forma absoluta, plena, com esses relacionamentos anteriores e poderem continuar caminhando aí, né, seguindo, quem sabe, contraindo um novo casamento. Doutor Lucas, nessa mesma observação, esse casal já está separado há anos, quer dizer, ninguém tem direito a nada que foi construído ou conquistaram durante esse tempo que já estavam separados, né? Sim, importante também lembrar essa questão, porque como eles já estavam separados de corpos, realmente, não existia mais coabitação. Houve realmente a extinção dos deveres de coabitação e de fidelidade próprios de um casamento. Os bens que foram adquiridos posterior à separação é de cada um. Eles não vão se comunicar. É importante deixar claro isso aí para as pessoas também não ficarem com dúvida e não ficarem com medo, né, de providenciar um divórcio, porque realmente ocorreu uma ruptura da coabitação e do dever de fidelidade com a separação. Como não existe mais essa obrigação, também deixa de existir a obrigação da meação, né, de ratear esse patrimônio que essas pessoas conquistaram no momento posterior à separação. Então é importante deixar isso claro realmente para as pessoas, para que elas não tenham dúvida e não tenham medo. Doutor Lucas, uma outra pergunta. Todos dois, o ex-esposo, a ex-esposa, os dois precisam assinar, precisam ir ao cartório, né? Exatamente. É indispensável que eles compareçam. Esse procedimento, caso eles, por alguma eventualidade, não possam comparecer, eles podem nomear até um procurador para assinar em nome deles, só que aí eles teriam que gastar com uma escritura pública de procuração, né, muito específica, e teria que fazer um pagamento à parte. Mas, como regra, realmente, o casal comparece com os documentos, né, pessoais, RG, CPF, comprovante de residência, certidão de casamento, os que já são separados, levar a escritura de separação, possuindo patrimônios, contas bancárias, inclusive dívidas. Tem que levar toda essa documentação para o cartório, porque tudo isso vai ter que entrar na divisão, né, nesse rateio do casal, para que então possa fazer essa escritura pública. Também é necessária a presença de um advogado, pode ser um advogado para cada um, ou um único advogado assinando pelos dois. Isso é um ato formal, né, jurídico, que tem a obrigação desse advogado
ele esclarecer as questões jurídicas, né, as dúvidas do casal. Então, o tabelião, ele lavra essa escritura, com o casal assinando, o advogado e o tabelião, dando poderes, né, a essa escritura para que então depois possa ser registrada, né, no cartório de registro civil. Ótimo, essa informação é muito importante. Tem que ter a presença de um advogado. O advogado precisa acompanhar e precisa assinar esse procedimento, esse processo. Exatamente, porque é um procedimento formal, tem um conteúdo jurídico, influencia na vida de muitas pessoas, por isso que a lei obriga que tenha um profissional com conhecimento técnico para poder acompanhar o procedimento. E deixando claro, somente os casais, os atuais casais que estão se separando, que estão indo ao cartório para fazer essa separação, que precisa falar referente aos bens, contas bancárias, imóveis. É o que o Dr. Lucas deixou claro anteriormente. Somente as separações atuais. As pessoas que já são separadas há mais de 2, 3 anos, não precisa se preocupar com seus bens, viu? Não é isso, doutor Lucas? É importante deixar claro que só vai entrar a divisão de bem durante existir a coabitação e a fidelidade própria do casamento. Se essa dissolução já aconteceu há anos, a partir do momento que ocorreu a dissolução, já não existe mais comunicação, né, desse patrimônio, do regime de bens. Então, como não existe mais aí há anos, por exemplo, no caso desse exemplo que a senhora citou, realmente não há o que ser questionado. Já existia a separação, não existia a coabitação, não existia dever de fidelidade. Então, também não existe o dever, no caso, desse caso específico, de também de divisão desse patrimônio. Então, olha, é rápido, meia hora no máximo, o cartório já resolve tudo isso, né, doutor Lucas? Procedimento simples, que é só a divisão realmente do divórcio em si, é um procedimento muito rápido. A não ser que seja um casal que tenha muito patrimônio, dependa de avaliações e tudo mais, que seja um caso mais complexo, né, mais complexo e específico. Caso contrário, é um procedimento muito simples e rápido. Olha, doutor Lucas, muito obrigado a sua participação aqui no programa. Esse assunto, infelizmente, está à tona até porque tem muitos casais que estão se separando, divorciando, e com a pandemia tem muitos casais também querendo dar um tempo e logo desse tempo estão se separando, infelizmente. Mas cada um sabe o que é melhor para si. E eu peço a Deus para que abençoe todos os casais e que aconteça o melhor. E Deus sempre faz o melhor. Mais uma vez, muito obrigada, doutor Lucas, sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, Cida, é um prazer poder estar aqui e sempre à disposição para qualquer pessoa que tiver dúvidas. O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana fica por aqui. Até semana que vem. Tchau. Olho a Olho com Cida Campos.